Saudos irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Quero hoje pedir a vocês aí que nos ajude a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham essa mensagem. Eu sei que nem muitos acreditam nessa mensagem, né, queridos? Essa mensagem hoje, como o pastor falou comigo lá em Cardoso Moreira, um líder lá, tá? De uma grande denominação. Essa mensagem está morta. Eu não acredito que esteja morta só lá em Cardoso Moreira, não, irmão. Eu acredito que essa mensagem ela está morta para muitas denominações. Por que eu falo isso, irmão? Com todo respeito, irmão, com todo respeito, sem leviandade. Não quero aqui ser leviano, mas se a pessoa não prega o arrebatamento, irmão, a liderança não prega o arrebatamento, quem vai pregar? Irmãos, a igreja prega que aquilo que prestou prega, irmão. É. Poucos têm coragem de pregar o arrebatamento, a verdade é essa. Me perdoe, irmão. Poucos têm coragem de pregar o arrebatamento. Porque essa mensagem do arrebatamento, ela ela não aumenta a igreja. Dizem que ela diminui. Diminui o povo da igreja. É verdade. Então, irmão, hoje eu tenho falado com vocês nos vídeos anteriores sobre o perdão. Porque sem o perdão, querido, sem o perdoar, não subiremos no arrebatamento. A mensagem sempre é sobre o arrebatamento. Nós estamos aqui nos preparando para o arrebatamento da igreja. E o que eu estou falando aqui para vocês, irmãos, é o preparo do arrebatamento. Porque quem se prepara para a grande tribulação não se prepara na santificação. Não se prepara na limpeza espiritual, porque estão esperando a grande tribulação. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Muitas pessoas até tiram a inscrição do canal. Por quê? Porque eu falo sobre o arrebatamento. Muitos eu sei que se inscreve e depois tira. Por que a inscrição? Porque eu falo do arrebatamento. Falo também da grande tribulação. Vai haver a grande tribulação. Só que a grande tribulação é o juízo de Deus na terra. Eu acredito que a igreja não passa por esse juízo. Por quê? Romanos 8:1. Romanos 8:1. Porquanto nenhuma condenação há para os que estão escritos de Jesus. Se não há condenação, como é que não vamos passar por algum juízo? Não, irmão, nós já estamos nas dores. Essa é a realidade. Estamos nas aflições, da tribulação do dia a dia. Agora vai vir a grande tribulação. O que eu quero falar com vocês? Como eu tenho falado nos vídeos anteriores, falar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia. Porque se não perdoarmos o nosso próximo, como está escrito lá, como o Senhor nos ensinou, porque na realidade aquela oração do Pai Nosso é uma oração de ensino. Não é para a gente ficar repetindo essa oração, mas é bom repetir para você aprender, né? Perdoar nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendeu, os nossos devedores, como que nós podemos subir no arrebatamento? Amém, querido? E eu quero falar com vocês também sobre isso, sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmão, é o que nos garante a vitória. Ele foi aquele que o Senhor Jesus deixou na terra, o Consolador. Na época os apóstolos não entenderam sobre isso, na época os discípulos não entenderam sobre isso. Ele não queria nem que Jesus Cristo fosse, o Espírito Santo viesse, mas o Espírito Santo é o próprio Senhor. O Espírito Santo é o responsável pela igreja. Ele que é o que nos corrige, o que nos edifica, o que nos consola, o que nos exorta, é o Espírito Santo de Deus. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Nessa caminhada que eu tenho aí praticamente com 5 décadas, o Espírito Santo de Deus fala comigo todo dia. Hoje mesmo ele falou comigo sobre oração. Então, queridos, aleluia, glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Tenha comunhão com Ele. Para subir o arrebatamento, você tem que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Irmão, o Espírito Santo de Deus é aquele que quando você está carimbado, está selado, está pronto para subir. Querido, se você sentir a presença do Espírito Santo, eu pergunto para você. Você que está se preparando para o arrebatamento.
Você tem sentido a presença do Espírito Santo de Deus? Sei porque eu não ia falar sobre isso. Você tem sentido a presença do Espírito Santo de Deus? Eu digo uma coisa para você, irmão. Se você estiver sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, você está selado para subir no arrebatamento. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, porque você é um servo de Deus. Falando de pecado, não. Se fosse pecado, Davi não seria servo de Deus. Mas Davi, ele tinha uma grande característica nele. Por isso que o Senhor chamou ele segundo o coração de Deus. Ele se arrependia. Quando ele fez aquela agrura, aquela malignidade, aquela carnalidade, e assassinou lá Urias, a ficar com a mulher dele, aqui, sinceramente, irmão, falando humanamente, não tem perdão. Mas o Espírito Santo de Deus nos incomoda, para a gente perdoar. Então, e quando Davi soube, pelo profeta Natan, que ele era aquele homem que merecia morte, ele se arrependeu. O grande segredo de tudo, irmão, vou falar para você, é o arrependimento. Começa tudo no arrependimento e termina no perdão. E desfecha no perdão. Primeiro, o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Primeiro começa no arrependimento. Dos nós, os servos, dos filhos, dos homens e mulheres. Primeiro começa no arrependimento e desfecha no perdão. Amém? Do perdoar. Porque se nós não nos arrependemos, como Davi se arrependeu, do pecado que ele praticou contra Urias, ele se arrependeu, parece que ele ficou alguns dias em jejum. Ele soube também sobre o filho dele que não nasceu, morreu. Agora Davi, não só isso, irmão. Davi, ele se arrependia de coração. Ele louvava o Senhor. Você viu quando a arca entrou em Jerusalém? Aleluias. Quando a arca entrou, quando eles trouxeram a arca, agora, me fugiu a memória aqui agora qual foi a cidade, se foi Hesbron ou Jerusalém, que ele dançou na presença de Deus. Até tem um hino assim, Davi dançou na presença. Agora me fugiu agora se é Hesbron ou se é Jerusalém. Vocês vão ver aí. Amém, queridos? Aleluias. Dança na presença de Deus. Davi dançou. Davi cantava, Davi se arrependia, Por isso que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. A grande diferença dele para Saul, porque ele se arrependia. Mas um arrependimento de coração. Ele realmente se entregava, ele rasgava as vestes. As vestes que eu estou falando, as vestes reais. Ele já era um rei, já era rico, já tinha dinheiro, já tinha dinheiro que eu falo, bens, né? Porque na época não tinha dinheiro. Tinha ouro. Então, queridos, eu estou falando para vocês, hein? Primeiro começa no arrependimento. Vamos entender Davi. Primeiro começa no arrependimento. Se desfecha onde? No perdão. Amém? Perdoar aqueles que te ofenderam. Agora, o Espírito Santo, só para fechar, o Espírito Santo é aquele que nos garante o arrebatamento. Se você está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, na sua vida, a sua vida mudar, a sua vida está mudando, está transformando. Irmãos, falar de pecado, às vezes a gente peca por palavra, pensamentos, atitudes. Não estou falando que de pecados de luxo, não. Adultério, morte, assassinato. Não, falando disso não. Estou falando de pecado, é um pensamento, uma palavra que você disse maldosa, um pensamento ruim. Amém, querido? Mas aí você se arrepende e o Senhor vai e te perdoa. E você sente o perdão de Deus. Você tem sentido o perdão de Deus? Amém. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like, que o Espírito Santo de Deus está nos preparando para o arrebatamento. Você sente isso? Deixa aí no chat aí. Você sente a presença do Espírito Santo de Deus transformando a sua vida? Se você sente a presença do Espírito Santo de Deus transformando a sua vida, você está selado pelo Espírito Santo de Deus para subir no arrebatamento. E se ele vier agora, o Espírito Santo de Deus te garante a vitória. Amém? Deus te abençoe. Começa pelo arrependimento. Desfecha no perdão. Perdoe aqueles que te agrediram, te ofenderam. O Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração para você. Perdoe. Perdoe. Amém? Se inscreva no canal aí e deixe o seu like. Em nome de Jesus. Escreva alguma coisa no chat lá para edificar, não para destruir. Se você não concordou com essa palavra,
para destruir, não escreva nada. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.